Bom dia a todos. Estamos mais uma vez iniciando o nosso mini curso sobre educação empreendedora, tá? Das jornadas virtuais. Espero que vocês gostem. É um mini curso, tá? Então tratarei brevemente sobre alguns temas. E o tema inicial de hoje são as tecnologias de informação na educação à distância, tá? A educação à distância, mediatizada pelas tecnologias digitais, viabiliza a integração da experiência do profissional nas ações, formação, propiciando o desenvolvimento de um design curricular com foco na experiência compartilhada e na reflexão sobre a mesma. Tá? Assim, a educação à distância, ela deve ser desenvolvida e voltada para uma maior integração de tecnologias na escola ou em qualquer ambiente que ela estiver, seja um curso virtual como esse, por exemplo, onde essas tecnologias poderão contribuir para um aprendizado compartilhado e uma interligação maior entre tutor, professor e seus educandos, tá? Mas o que seriam as tecnologias de informação? As tecnologias de informação e comunicação são todas as tecnologias que interferem e mediam o processo informacional e de comunicação que existe entre os seres humanos. Quando pensamos em tecnologia, lembramos logo de computadores, internet, smartphones, mas não é bem assim. Por definição, o que seria a tecnologia? A tecnologia é um produto da ciência, um produto de uma engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de um ou mais problemas. É uma sistematização de técnicas para a resolução de algo. A palavra tecnologia ela tem origem na palavra grega teknike, que quer dizer técnica, arte e ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. A descoberta de como utilizar o fogo e dominar a sua criação provavelmente é a mais antiga na história da humanidade. O domínio dessa tecnologia, dessa técnica, permitiu um melhor aproveitamento dos alimentos, tanto no preparo quanto na digestão. As primeiras pinturas rupestres, as pinturas pré-históricas realizadas em paredes e tetos de cavernas, podem ser consideradas como a primeira forma de se utilizar uma tecnologia, ou seja, a pintura, tá? Para informar e comunicar, onde os desenhos representavam os animais, as pessoas, o dia a dia daqueles habitantes pré-históricos, suas rotinas. Então, as tecnologias de informação e comunicação, elas se referem a todo tipo de tecnologia, todo tipo de estudo ou técnica, estudo e a técnica utilizada para a comunicação e transmissão de ideias entre seres humanos, tá? Assim, as tecnologias digitais, elas não são as mais recentes e nós, vamos dizer assim, são as tecnologias que nós mais utilizamos atualmente, tá? Qual foi o estágio evolutivo desses instrumentos? A humanidade, ela passou por vários estágios ao longo da história, criando técnicas e tecnologias para melhorar a execução dos serviços de qualidade e de existência, tá? Desde a invenção da roda, passando pelo arado, pela construção, pela escrita, navegação, até chegarmos aos motores de explosão, eletricidade, rádio, televisão, satélites, computadores, celulares e atualmente os tablets e smartphones, tá? Essas tecnologias e artefatos tecnológicos causaram grandes mudanças na humanidade, como também proporcionaram a mudança do poder de uma nação para outra. Por exemplo, na era das navegações ou nas grandes guerras mundiais, quando as tecnologias ou o uso delas marcadamente alteraram o contexto político, econômico e social. A história, alguns historiadores consideram que a história ela pode ser dividida em ondas que marcam grandes períodos. Primeira onda, era nômade. A segunda onda era nômade, a passagem da era nômade para a era agrícola. A segunda onda corresponderia à era industrial. E a terceira onda seria chamada a era da informação, que são os dias atuais, corresponderiam aos dias atuais, tá? A primeira grande onda, o ciclo de transformação,
foi a Revolução Agrícola, iniciada no momento em que o homem primitivo começou a se fixar e a criar animais, e a trabalhar no preparo, no cultivo e plantio do solo para a sua própria alimentação. A segunda onda ocorreu milhares de anos após a primeira onda, com o início da Revolução Industrial na Europa do século XVIII e começo do século XIX. A força física humana foi substituída por máquinas movidas a vapor e mais tarde movidas a energia elétrica. Nessa onda, o destaque é o início da produção em série. Na segunda metade do século XX, iniciou-se a terceira onda, inicialmente nos Estados Unidos, e depois ela se espalhou para diversos países, tá? Essa onda é marcadamente movida pela revolução das tecnologias de informação, advindas da expansão de quê? Dos computadores e redes de comunicação, propiciando a comunicação entre essas redes e os usuários. Um marco importante da terceira onda é a criação dos primeiros computadores digitais na época da Segunda Guerra Mundial. Apesar de os ingleses terem criado o Mark I, e como o projeto era secreto, ou seja, esses primeiros computadores eram utilizados para fazer a decodificação de mensagens secretas dos alemães e só se tornou conhecido na década de 1970, o Electronic Numeral Integrator Analysis and Computer é considerado o primeiro computador digital. Tá? Segundo Morimoto, esse computador foi desenvolvido em parceria com o Exército dos Estados Unidos para cálculos balísticos. Pesava, na época, 30 toneladas, ocupava uma área de 270 metros quadrados e possuía quase 18 mil válvulas. O seu poder de processamento hoje é inferior a qualquer calculadora de bolso. Tá? A grande mudança na área da computação viria somente no final da década de 1970, com a chegada dos computadores pessoais ou microcomputadores, tá? Essa mudança, ou seja, agora que viriam os microcomputadores, essa mudança é marcada pela chegada ao mercado do Apple I e logo em seguida do Apple II, da Apple Computers, empresa fundada por Steve Jobs, um microcomputador que parecia mais uma máquina de escrever, que se conectava em uma televisão e lia dados e programas em uma fita cassete. Outras grandes empresas vieram, tá? E lançaram seus microcomputadores, como o IBM PC da IBM. PC é utilizado até hoje como uma sigla de Personal Computer, tá? Esse micro trazia com ele um sistema operacional que é um conjunto de programas que controlam o microcomputador e os seus dispositivos. Como exemplo, nós temos o Windows, o macOS, o Linux, desenvolvidos por uma pequena empresa chamada Microsoft, que se tornaria uma das gigantes do mercado, tá? Ou seja, em paralelo a todo este crescimento do mercado de microcomputadores, temos o desenvolvimento nos Estados Unidos de uma rede que interligava as universidades e os centros de defesa. No final da década de 1960, os Estados Unidos temiam uma guerra nuclear contra a União Soviética. A ideia era que, se houvesse um ataque nuclear por parte da então União Soviética a um dos centros de controle de disparo de míssil, os outros poderiam estabelecer comunicação entre eles e responder ao ataque de uma forma independente, utilizando-se a rede telefônica existente. Era o surgimento de um mecanismo anterior à nossa internet atual, um mecanismo mais rudimentar, mas já era a ideia, o início de uma ideia nessa rede integrativa que são as mídias virtuais que nós possuímos hoje. Tá? Em 1995, a internet comercial que existe até hoje é criada, uma vez que o seu uso era somente utilizado por universidades e centros de defesa, ou seja, o uso era restrito somente para algumas atividades que eram consideradas de extrema relevância. Contudo, o crescimento da internet, desse novo mecanismo, ele foi meteórico e seu uso ele começou a espalhar pelo mundo, né? Dessa forma, as tecnologias criadas, dentre elas, né, a internet, dentre as tecnologias que foram criadas ao longo dos anos, a internet foi a que alcançou o seu auge, foi a que alcançou uma amplitude tão grande que alcançou 50 milhões de usuários em um tempo recorde, tá? E a internet propiciou essa interligação entre todas as pessoas, essa comunicação entre elas, essa possibilidade das pessoas interagirem umas com as outras, tá?
sem grandes despesas e ao mesmo tempo esse encurtamento de distâncias e uma interlocução e um aprendizado contínuo. No Brasil, a internet comercial, ou seja, a internet do uso não acadêmico, ela começa em 1997 e ela se espalha rapidamente pelo país, interligando pessoas, universidades e empresas de uma forma global, tá? Mas a grande revolução da internet foi com a chamada Web 2.0 por volta do ano de 2000. Nessa nova fase, os usuários não eram meros consumidores de conteúdo fornecido pelos grandes produtores de mídia, mas eles podiam começar a produzir seus próprios conteúdos, ou seja, o usuário não era apenas mero consumidor do conteúdo produzido, ele tinha autonomia para, inclusive, produzir seus próprios conteúdos, seus próprios vídeos, tá ok? Assim, eles poderiam começar a produzir seus próprios conteúdos, a divulgar e publicá-los utilizando ferramentas que alguns sites ofereciam. Nasceram então os primeiros blogs, onde as pessoas relatavam desde o seu dia a dia a outras coisas corriqueiras, como receitas, dicas de viagem, pensamentos políticos, discussões, enfim. Depois da palavra escrita, então, juntamente com essa evolução trazida com essas transformações propiciadas pelo uso dessas tecnologias de informação, vieram a onda das postagens em áudio e de vídeos em sites como, por exemplo, o YouTube. E na última década tivemos a consolidação das redes sociais que se tornaram uma febre, Facebook, Orkut, Google, onde a postagem de cada um poderia ser vista por milhares ou milhões de pessoas conforme a popularidade de quem postava. Com a criação da internet comercial, foi consolidado o início de uma terceira onda, quando o conhecimento passou a ser o meio fundamental de produção de riquezas. Ainda de acordo com o autor Toffler, a principal inovação da terceira onda é que o conhecimento passou a ser o meio predominante dessa produção, e não mais um meio adicional, havendo com isso a possibilidade de redução de todos os outros meios nesse processo de produção em detrimento do conhecimento, tá? Ou seja, essas tecnologias utilizadas, a internet, ela propiciou, além de uma integração, um aprendizado constante, tá? Uma interlocução que proporciona o diálogo e ao mesmo tempo a reflexão, tá ok? E assim entra o papel da própria educação. A educação deve se utilizar desses mecanismos justamente para atingir, para proporcionar um aprendizado mais eficaz, mais eficiente àquelas pessoas a quem ela se dirige, sejam seus alunos em escolas, sejam seus tutelados em tutorias, sejam, vamos dizer assim, estudantes de pós-graduação, enfim, seja através de cursos virtuais. A utilização desses meios é um importante mecanismo de reflexão, tá? É um importante mecanismo de reflexão, de aprendizado, de interação. Sendo assim, é necessário que o profissional utilize tais mecanismos, aprenda a interagir para conseguir atingir os seus objetivos e atingir aquelas pessoas, o seu público-alvo, interessados em aprender e interessados a ingressarem nessa sintonia de cooperação proporcionada pelos gêneros virtuais, tá? Pelas tecnologias de informação, tá ok? Desde já agradeço pela participação. Um bom dia a todos.